Olá, espero que estejam todos bem. Estou aqui para fazer a última live das 4 lives prometidas, lendo e conversando. Então, como nas outras, eu vou ficar um pouco de tempo aqui disponível para possíveis dúvidas, perguntas, conversas. E enquanto isso, o livro da vez, o texto da vez, estará no livro Pensar o Corpo, de Maria Michela Marzano Parisoli. Eu acho que é assim. Saúde. Existe para o homem um bem mais precioso que a saúde? O que vocês acham? Responde aí nos comentários. E, ainda que a resposta possa parecer a priori negativa, achamos que convém refletir hoje de novo sobre o significado da doença e da enfermidade, assim como sobre a importância que elas podem ter numa reflexão ética sobre o corpo. Há efetivamente uma relação estreita entre corpo e pessoa que se manifesta de modo extremo na experiência do sofrimento e da doença. A Maria Michela, ela acredita então que no momento de dor, de doença, a pessoa, o interno da pessoa se expressa com mais força, com menos filtro. Vamos continuar. A doença, assim como a dor, que muitas vezes ela traz, pode ser analisada em termos de meio através do qual a pessoa-corpo pode às vezes exprimir-se, onde e na medida em que a palavra lhe faz falta. Gente, isso é sensacional, né? Ela chama de pessoa-corpo, que é uma forma muito diferente de enxergar o paciente que busca um serviço da área de saúde. Uma coisa é o profissional da área de saúde que vê o paciente como um corpo. Vocês estão entendendo, né? E outra coisa é quando a gente vê o paciente uma pessoa-corpo. Ou seja, não é uma parte da anatomia que chega na área de saúde procurando o tratamento. Não. É uma pessoa com um problema na parte do corpo e o corpo é ela mesma. Então faz toda a diferença essa visão, tanto do profissional da área de saúde com relação ao seu paciente, quanto do paciente que busca um profissional que o enxergue assim, uma pessoa-corpo. E o que ela está dizendo aqui é que quando a palavra, que quando a fala falta, muitas vezes o corpo fala. Muito legal, né? Portanto, os problemas filosóficos e particularmente éticos que surgem são muitos, e são múltiplos, aliás. Primeiramente, a questão da definição dos conceitos de doença, de enfermidade e de saúde. Em seguida, a questão da relação entre corpo, doença, diferença e sofrimento. Enfim, o problema do equilíbrio entre tratamento médico e respeito das diferenças psicofísicas. Então, ela confirma aqui o que eu sempre digo: cada paciente é único. Por isso, não cabem manuais de ginástica, manuais de alongamentos, manuais de exercícios, manuais de medicamentos. Não. O profissional da área de saúde precisa ver cada paciente como uma história específica e diferenciada e aí sim montar a propedêutica individual, né? O que cada um vai ter que fazer para melhorar o seu problema. O médico e qualquer profissional da área de saúde tem o dever de respeitar a diversidade e a originalidade dos comportamentos individuais e deve precaver-se de julgar. Olha só que importante. Ao qualificar sujeitos de anormais simplesmente porque são diferentes, chega-se de fato a punir uma pessoa por causa de um preconceito. Ela é digna de reprovação, o preconceito é esse, né, que ela está falando. Ela é digna de reprovação porque não é conforme uma norma reconhecida ou definida como geral e universalmente válida. Gente, eu comprei esse livro em 2009,
A gente está em 2019, tem 10 anos o livro. Parece que ela está falando da situação que a gente está vivendo hoje, né? Aí nessa vida social, política tão complicada. Muito interessante. Vamos lá, vamos passar para outra parte que eu separei para vocês. Na verdade, todas as pessoas são diferentes e cada indivíduo tem alguma disfunção ou alguma anomalia comparado com o outro. Olha só que legal. Porém, não se está doente em relação aos outros, mas em relação a si mesmo. Então, essa coisa do conceito de saúde comparando com outra pessoa, ela não concorda. E eu também. Eu acho que é muito claro isso, né? Por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo bem prático. Eu tive um paciente que a frequência cardíaca dele, comum, normal, ele se sente bem, ele é saudável quando está em torno de 50, 55 batimentos cardíacos por minuto. Olha que loucura. Para mim, isso seria o que a gente chama de bradicardia, porque os meus batimentos cardíacos, eles são muito elevados em comparação com desse paciente meu. Então, quando a frequência cardíaca dele chegava em torno de 70, ele estava com taquicardia e começava a passar mal. Olha que loucura. Sendo que quando eu tô com 70, 80, isso é a maior raridade do mundo, porque normalmente eu tô de 90 até 100. Então, como é que vai comparar se eu tô com uma anomalia em relação a esse meu paciente? Não, eu tenho que saber qual que é o meu ponto de saúde e qual que é o meu ponto onde eu começo a ficar doente. Tá bem claro, não tá? Então, vamos lá. O corpo humano não é uma simples máquina, mas é sempre o ser corporal de uma pessoa. Só confirmando a mesma conversa, mas é uma conversa, na minha opinião, de extrema importância e pouco disseminada, eu acho. Então, vamos lá. A medicina chegou a reduzir a doença a uma simples alteração das funções biológicas, desqualificando, assim, a experiência do doente. Como o desenvolve Michel Foucault em Nas Sciences de la Clinique, gente, eu não sei falar francês não, de 1963, a história da medicina foi caracterizada pela substituição progressiva da pergunta: o que você tem? Pela pergunta: onde você se sente mal? Que revela que o médico espera que a resposta o orientará para uma patologia conhecida. E também, a priori, o médico perguntando onde você se sente mal, ele já está inferindo que você foi até ele porque você está mal. Né? Eu poderia procurar um médico para simplesmente melhorar a minha alimentação ou perguntar sobre atividade física regular, mas essa pergunta já de cara já diz, esse paciente está chegando porque ele está mal. Vocês estão compreendendo? A cada doença, seu tratamento particular, mesmo que às vezes uma doença e uma dor ocultem a necessidade de uma busca de significações e, portanto, dos conflitos que pertencem ao fato de viver esta vida. Olha que visão mais humana, né? Muito legal. Esquecendo a experiência do doente, a medicina se interessa progressivamente e cada vez mais, no meio de todos os sintomas de que se queixa o doente, com estes e aqueles únicos suscetíveis de guiá-lo para um diagnóstico, sem considerar que a dor de alguém é às vezes um apelo ao socorro, um meio de chamar a atenção das pessoas que o cercam. Gente, então, por hoje é isso. Eu só queria deixar mesmo essas reflexões sobre o corpo, que é visto como um corpo sem dono, uma doença desvinculada do ser, né? E o tanto que isso pode ser
um fator complicador para um paciente que chega buscando ajuda. Então, tanto nós da área de saúde, quanto quem busca um sistema de saúde, a gente precisa sempre lembrar que o meu corpo sou eu e que eu mereço uma atenção individualizada para o meu problema. Eu agradeço a presença nas minhas 4 lives de leituras e conversas. Vocês sabem onde me encontrar, estou aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem meu site, carolinavalverde.com. O meu e-mail para contato comigo é contato@carolinavalverde.com. E sempre que vocês se interessarem por promoção de saúde, contem comigo, ok? E até mais, a gente se vê por aí, tudo de bom e saúde!